Muito obrigada por você estar comigo hoje. Eu acredito que a mensagem vai ajudar você e eu quero começar fazendo uma pergunta. Tem alguma pessoa que está nos assistindo agora que está chateada com alguma coisa? Tem alguém nos assistindo agora que precisa se acalmar? Eu amo a palavra calma. Só de dizer essa palavra já me sinto melhor. Então hoje eu vou ensinar sobre como se acalmar. A segunda parte dessa mensagem é chamada Animando-se. Eu não vou chegar a essa parte hoje, mas nós vamos falar disso por alguns dias, pelo menos, talvez, uns 3 dias. Vamos ver até onde vamos. E sabe, a paz é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. E você pode ter paz, mas você tem que tê-la de propósito. Porque o diabo ele está sempre tentando tirá-la de nós. E eu digo que ele arma para nos deixar chateados. Ele conhece nossas áreas fracas e tenta garantir que as experimentemos o bastante para acabarmos ficando emocionalmente chateados e perturbados. Tem algumas citações que eu achei muito boas. Uma de João, ou melhor, Josiah Holland. A calma é o berço do poder. Então, realmente, quanto mais calmo você fica, então mais poderoso você é. Então, Brian Tracy disse: coloque a paz de espírito como seu maior objetivo e organize a sua vida em torno disso. E agora pense nisso. Sabe, o meu objetivo é ficar em paz, então eu tenho que mudar a maneira como eu faço algumas coisas e ser adaptável e ajustável na minha vida para manter essa paz. E eu vivi muitos anos sem paz, na verdade. Eu me lembro de uma época na minha vida em que eu nem sabia o que era paz, porque eu cresci em uma casa de confusão e, honestamente, realmente não sabia como era isso. Mas você me ouvirá compartilhar depois que o meu marido foi um grande exemplo para mim. Por isso eu fiquei com muita fome de paz. Mas eu descobri que não conseguiria ter paz só orando. Oh, meu Deus, me dê a paz. Porque, veja, a verdade é que Jesus disse: minha paz eu deixo com vocês. Eu não a dou como o mundo a dá, mas a minha própria paz especial eu dou a vocês, eu entrego a vocês. Então a Bíblia Amplificada diz: então pare de permitir que seus corações se perturbem e fiquem chateados. Então eu tenho uma responsabilidade e você tem uma responsabilidade. E nós não podemos só orar para que a paz venha sobre nós. Claro, podemos orar sobre isso e devemos sempre orar, mas ainda assim nós temos que olhar para as situações da nossa vida e, quando você começar a se sentir chateado, essa é a melhor hora para dizer: não, eu vou permanecer calmo. Isaías 30:15. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: ao retornar para mim e descansar em mim, você será salvo. Em silêncio, e a certeza e a confiança serão a sua força. Mas você não quer. Eu amo isso. Quantas vezes Deus nos mostra em sua palavra o que devemos fazer, mas nós não fazemos. Se você quer ter paz e calma no coração para viver sua vida, você vai ter que aprender a fazer várias coisas de uma maneira diferente do que tem feito até aqui. Veja, nós sempre queremos que as nossas circunstâncias mudem. Se você não tivesse feito isso, eu não teria feito aquilo, ou eu não teria respondido assim. Eu fiz isso por um longo tempo. Se você fizesse algo diferente, então ficaria feliz. Se você fizesse outra coisa diferente, eu ficaria feliz. Mas Deus me disse para parar de colocar nos outros a responsabilidade pela minha paz e alegria e assumir a responsabilidade por mim mesma. Eu espero que você esteja recebendo isso hoje, porque alguns poderiam ter paz, vocês poderiam se acalmar se estivessem dispostos a confiar em Deus. A nossa força espiritual e física depende disso. Sabia que ficar chateado e ficar realmente emocionalmente chateado é um trabalho duro? É absolutamente muito cansativo. E é muito mais fácil não ficar chateado do que ficar chateado e tentar se acalmar. Quando estamos chateados, esse é o pior momento do mundo para tomar decisões. Nós falamos coisas que não deveríamos falar, fazemos coisas que não deveríamos fazer. Não é uma boa hora para
tomar decisões. A Bíblia nos diz que nós não devemos nos intimidar com nada, mas se permanecermos calmos. Agora ouça, se permanecermos calmos, este é um sinal para o diabo de que ele não pode nos controlar e de que ele vai perder esta batalha. E este é um sinal para Deus vir até nós e nos libertar. Aqui está uma escritura, Filipenses 1, 28 e 29. Diz, e nem por um momento se assustem ou se intimidem por nada vindo de seus oponentes e adversários, pois tal constância e destemor será um sinal claro, uma prova e um selo para ele, seu inimigo, o diabo, de sua iminente destruição. Veja quando uma pessoa tem circunstâncias que deveriam perturbá-la, mas ela se mantém calma. Este é um sinal para o diabo de que ele não pode nos controlar e que ele vai perder a batalha. Mas é um símbolo certo e uma evidência de sua libertação e salvação. E isto vem de Deus. Eu amo essa escritura. Fiquem calmos. Calma. É uma palavra linda. Você pode se sentar numa cadeira e fechar os olhos e dizer, calma. E é uma sensação tão boa. Versículo 29. Pois para vocês foi concedido o privilégio de não somente crer, aderir, confiar e se apoiar nele, mas também de sofrer pelo seu nome. Uau! Muitas vezes lemos o versículo 28 e nem nos incomodamos com 29 porque ninguém quer falar de sofrimento, sabe? Mas às vezes, a fim de permanecer calmo, vamos dizer, por exemplo, que talvez você não tenha a última palavra em uma discussão. Ou talvez você tenha que deixar alguém pensar que você está errado quando tem certeza que está certo. Mas, sabe, se você continuar indo e vindo, isso vai causar um argumento que vai gerar conflitos e, assim, é melhor que você apenas deixe que eles pensem o que quiserem pensar e confiar em Deus. Que se você precisar mostrar que está certo, que o próprio Deus cuidará disso. E dessa forma você pode se manter calmo, mas você poderá sofrer um pouco durante esse processo. E quando eu digo sofrer, eu quero dizer na carne. A sua carne tem sentimentos. E se você não consegue do seu jeito, sua carne sofre. Teve muitos anos na minha vida onde se não fosse do meu jeito, eu ficava chateada e falava coisas que eu não deveria falar ou não falava nada e eu agia tolamente. Bem, agora, hoje eu já não quero mais isso, sabe? Eu prefiro apenas me adaptar àquela situação, ao invés de ficar chateada. Estou comprometida em permanecer calma e ser pacífica, mas isso não significa que minha carne ama isso. Às vezes, sabe, eu sofro na carne para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Quando nós temos um problema, nós geralmente é como se houvesse um pequeno demônio sentado em nossos ombros dizendo o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que vai fazer. Porque sempre achamos que temos que fazer alguma coisa. E, sim, tem algumas coisas que devemos fazer. Em Efésios 6, acho que verso 12 ou 13, diz, tendo feito tudo o que a crise demanda, permaneça firmemente em seu lugar. Então, tem coisas que Deus quer que nós façamos, mas precisamos saber quais são essas coisas antes de começarmos a fazer outras coisas. Você pode fazer algo que outra pessoa faz e aquilo pode não funcionar para você, sabe? Porque nós precisamos ter a direção de Deus e a única maneira de conseguir isso é se acalmando e se aquietando para que você possa ter a sensação a respeito da direção que você deve tomar. Salmo 46:10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que isso significa bem? Acho que significa que se nós vamos esperar por Deus, e você verá no minuto que esperar por Deus não é algo passivo, tipo Se nós nos aquietarmos e esperarmos em Deus, então nós vamos ver sua obra milagrosa em nossas vidas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixe Deus provar a si mesmo para você. Ao estar disposto a esperar por Ele, em vez de tentar resolver o assunto com suas próprias mãos. Deixe-me dar um exemplo, porque eu acho que alguém precisa disso. Se você está realmente com raiva de alguém agora, e você está planejando maneiras como pode se vingar, por que você não toma a decisão agora de que, em vez de fazer isso, então você vai deixar para lá
e que você vai perdoar as pessoas. E o perdão não é um sentimento, é sobre como você decide tratar alguém. E você vai orar por essas pessoas, e então Deus poderá entrar e cuidar da situação. Deus é o nosso vingador. Ele é o único que pode transformar as coisas erradas em certas em nossas vidas. Se você ficar com raiva o dia inteiro, se você está com raiva e ficar com raiva, só vai te ferir, isso não vai ferir a outra pessoa de quem você está com raiva, mas somente a você. Antes de fazer mais alguma coisa, devemos esperar. Sempre digo, espere as emoções diminuírem antes de você decidir. Deixe-me repetir. Espere as emoções diminuírem antes que você decida. Porque às vezes, se as suas emoções estiverem assim, só de você se aquietar, elas começarão a se acalmar. E você pode ter emoções que são muito empolgantes, ou aquelas emoções que são extremamente deprimentes, e qualquer uma delas pode nos colocar em apuros. Bem, Joyce, por que ficar realmente animado me colocaria em apuros? Porque às vezes, quando você está muito empolgado, você faz coisas que normalmente não faria. Você faz coisas das quais se arrepende mais tarde. Vou te dar um exemplo da minha própria vida. Sabe, as mulheres geralmente gostam de fazer compras e isso é algo que aconteceu há muitos anos atrás. Eu tinha um pouco de dinheiro guardado, não era uma quantia tremenda, mas eu tinha um pouco de dinheiro guardado, digamos que eram uns $200. Eu não me lembro exatamente, mas não era muito. E eu queria um relógio novo, mas eu gosto de coisas que brilham, reluzem. E eu nem uso relógio hoje, mas naquela época não tínhamos esses celulares que mostram as horas o tempo todo, então eu queria um relógio novo, mas eu queria algo que fosse muito bonito. Então, estávamos no shopping. Nós fomos a uma joalheria e com certeza eles tinham um relógio maravilhoso, todo cheio de strass nele. Então a vendedora me disse que estava em promoção, mas eu tinha que comprar naquele dia, se eu quisesse pagar o preço da promoção. E assim, então, sabe, essa pressão de compre agora, ou você perderá a oportunidade. Esta é uma parte das táticas do inimigo para nos fazer agir sem realmente pensar sobre o que nós estamos fazendo. Mas eu já havia aprendido algumas coisas até então, como esta que estou te ensinando sobre a importância de esperar, porque aquilo ia levar quase todo o dinheiro que eu tinha economizado. Então a vendedora me pressionou um pouco mais e disse: se você levar hoje, vou te dar um desconto extra de 10%. Ó, meu pai, minhas emoções ficaram lá em cima. Não sei se já reparou ou não, mas toda vez que você vê uma peça de joia numa caixinha lá na loja, ela sempre parece mais bonita do que quando chegamos em casa. Finalmente entendi o que é, sabe? É a iluminação que eles colocam sobre ela na loja. Antes de comprar algo assim, tire aquilo da caixa e olhe a iluminação normal para que você possa ver o que realmente é. Mas, de qualquer forma, eu já tinha aprendido algumas coisas, então decidi que eu iria dar uma voltinha e pensar mais naquilo. Então, eu estava andando para lá e para cá no shopping, e eis que de repente eu vi uma roupa em uma vitrine que eu realmente gostei. Ela era acinturada e ela descia, se abrindo, e era muito, muito linda. Então eu decidi experimentar, e esse foi o meu erro. Eu experimentei e aquele vestido ficou tão lindo para mim. E o Dave amou e ele disse: você deve comprá-lo. Mas ele também levaria todo o meu dinheiro, então agora eu tinha um grande problema. Eu não podia comprar o relógio e a roupa, eu tinha que decidir qual deles queria. E mais uma vez eu disse: eu vou dar uma volta e pensar sobre isso, eu voltarei depois. Então eu dei outra volta por um tempo. Sei que você está ansioso para saber qual deles eu comprei. Sabe o que acabou acontecendo? Eu pensei, mais do que eu quero aquele relógio ou a roupa, eu quero ficar com o meu dinheiro. Porque eu gostaria de ter algum dinheiro para que, se eu quisesse levar alguém para almoçar ou se quisesse comprar um presentinho para alguém, eu poderia. E então, eu decidi, eu não vou levar nenhum dos dois. Bem, no devido tempo, Deus me proveu ambos. O Dave, na verdade, acabou comprando a roupa para mim um pouco depois. Eu não me lembro como eu ganhei o relógio, mas eventualmente eu ganhei.
Deus me deu os 2 presentes porque eu esperei e não agi emocionalmente. Dê a Deus uma oportunidade de guiá-lo. Separe um pouco de tempo para esperar. Em Êxodo 14, versos 9 a 15, a Bíblia diz: os egípcios, todos os cavalos e carruagens do faraó, cavaleiros e tropas, perseguiram os israelitas e os encurralaram, enquanto acampavam perto do mar. Agora, você sabe que os israelitas estavam implorando a Deus há um longo tempo para tirá-los do Egito, onde eles eram escravos. E assim, eventualmente, Deus levantou Moisés para tirá-los de lá. Mas a primeira coisa que aconteceu quando eles foram tirados do Egito foi que se encontraram numa situação muito difícil. Estavam presos entre o Mar Vermelho e o exército egípcio que estava atrás deles. Então, eles definitivamente estavam entre a cruz e a espada. Não havia boas opções, e quando o faraó se aproximou, os israelitas olharam para o alto, e lá estavam os egípcios marchando atrás deles e ficaram aterrorizados, e eles clamaram ao Senhor e ficaram chateados. Eles disseram a Moisés, eu amo isso, é como quando ficamos chateados, começamos a culpar os outros pelos nossos problemas. Disseram a Moisés, era por não haver sepulturas no Egito que você nos trouxe para o deserto para morrer? O que você fez conosco ao nos tirar do Egito? Bem, eram eles que queriam sair de lá. Mas então agora, de repente, tudo é culpa de Moisés. Nós não te dissemos no Egito, deixe-nos em paz? E nós vamos servir aos egípcios? Teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer aqui, nesse deserto. Então eles disseram isso a Moisés. Certamente esqueceram, porque eles definitivamente queriam sair de lá quando partiram. Então Moisés respondeu ao povo, não tenham medo e permaneçam firmes. E eu vou mudar isso, não tenham medo, acalmem-se. Eu quero dizer isso para você, não tenha medo, tenha calma. Deus te ama, Ele tem um plano para a sua libertação. Ele tem um tempo para a sua libertação. E Deus, Ele vai cuidar de você, se você confiar nele para isso. E se Ele te mostrar algo para fazer, então faça. Mas não comece a fazer um monte de coisas e dizer um monte de coisas apenas por estar chateado com alguma coisa, sabe? Não tenham medo. Fiquem firmes ou acalmem-se e vocês verão a libertação que o Senhor trará para vocês hoje. Os egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês e vocês só precisam ficar parados. Uau! Não seria maravilhoso se você ligasse sua TV hoje somente para me ouvir dizer: acalme-se, espere, aquiete-se e deixe Deus trazer a sua libertação. Eu sei no meu coração que há milhares nos assistindo e vocês precisam dessa palavra para hoje. Acalme-se, aquiete-se, espere em Deus e Ele trará a sua libertação da maneira certa, no tempo certo. O Senhor lutará por você e tudo que você precisa fazer é se aquietar. E então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel para que marchem. Muitas vezes, quando temos problemas, ficamos com tanto medo que ficamos congelados de medo e simplesmente não fazemos nada. Eu quero te encorajar. E não importa o quão grande seja o problema que você tem agora, se você quer fazer algo, continue fazendo o que sabe que é certo. Continue estudando a palavra. Continue ajudando outras pessoas. Continue indo à igreja. Cumpra com seus compromissos. Não fique deprimido nem cheio de autopiedade. E não fique sentado aí pensando no seu problema, pensando no problema, pensando no problema, pensando nele. E nem pegue o telefone e fique falando sobre isso, falando sobre isso. Quando você tem um problema, quanto mais você pensa nele, fala nele, mais chateado você fica. Todo mundo fica chateado se ficar sentado pensando em seus problemas. Quando estamos chateados, falamos coisas erradas e fazemos coisas erradas. Digamos que se você mover e agir emocionalmente, isso nunca, coloque aí com letras maiúsculas, isso
não resolve o nosso problema. O que significa esperar em Deus? Isso foi ótimo para abrir os meus olhos quando eu cavei um poço mais profundo e estudei isso. Esperar em Deus não significa apenas sentar-se e não fazer absolutamente nada. Esperar significa procurar por, ansiar pelo favor de Deus, por sua resposta e seu poder. Bem, ser esperançoso significa que você está esperando que Deus apareça a qualquer momento e faça o que você precisa que seja feito na sua vida. Esperar em Deus não é ser passivo? E talvez pode até ser no sentido de tomar medidas físicas, mas no espiritual, você é muito ativo e você confia em Deus e você diz: eu sei que você vai cuidar de mim, eu sei que você vai fazer o que é certo, eu acredito que você aparecerá a qualquer momento e consertará a situação. É uma atividade espiritual em vez de ser uma atividade carnal, sabe? O Salmo 25:4 diz: me mostra os seus caminhos, Senhor, ensina-me os seus caminhos. Em outras palavras, peça a Deus orientação. Tiago 4:2 diz: você não tem porque não pede. Se você tem um problema agora e não sabe o que fazer, em vez de apenas dizer: ó Deus, eu não sei o que fazer, peça-lhe para te mostrar o que fazer. Provérbios 3:4-7 diz: não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor com todo o seu coração e mente e não se incline à sua própria compreensão. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar seus passos. Deus te mostrará o que fazer se você perguntar e esperar nele. A ajuda de Deus vem, e eu amo essa declaração. A ajuda de Deus vem na proporção da nossa espera e esperança nele. Salmo 33:20 diz: nosso eu interior espera sinceramente pelo Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Pois nele os nossos corações se alegram, porque nós confiamos, nos apoiamos e temos confiança em seu santo nome. Salmo 37:34 diz: confia, espera no Senhor e ande nos seus caminhos. Enquanto espera por Deus, seja obediente a qualquer que seja a palavra que Ele te disser. E Ele te exaltará para herdares a terra. Deus guiou os israelitas por todo o caminho no deserto, para a terra prometida. Mas, honestamente, eles esperaram e demoraram muito mais do que deveria, porque eles ficavam resmungando, reclamando e murmurando enquanto estavam lá. Mas muitos atrasos são atrasos divinos. E eles não estavam prontos para entrar na terra da promessa ainda. E talvez alguns de vocês, eu sei porque foi o meu caso, talvez alguns de vocês estão pedindo algo a Deus, mas vai demorar um pouco. Ele até quer te dar, está no seu plano, mas Ele tem algo preparado para você e agora Ele tem que te preparar para isso. Às vezes não somos espiritualmente maduros o bastante para lidar com as coisas que Deus quer nos dar. Em Isaías 26:3 diz que Ele guardará e manterá em perfeita e constante paz aquele cuja mente permanece em ti. Mantenha sua mente longe dos problemas. Numa manhã eu estava começando meu momento com Deus, eu estava pensando em todos os meus problemas, pensando nos problemas. E o Senhor falou comigo e disse: você vai ficar aí com seus problemas ou você vai ter comunhão comigo? Não cometa o erro que eu estava cometendo. Passe tempo com Deus. Isso vai fortalecer você e permitir que você ouça a voz de Deus. Muito obrigada por você estar comigo hoje. Eu acredito que a mensagem vai ajudar você. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Tem alguma pessoa que está nos assistindo agora que está chateada com alguma coisa? Tem alguém nos assistindo agora que precisa se acalmar? Eu amo a palavra calma. Só de dizer essa palavra já me sinto melhor.
Então hoje eu vou ensinar sobre como se acalmar. A segunda parte dessa mensagem é chamada Animando-se. Eu não vou chegar a essa parte hoje, mas nós vamos falar disso por alguns dias, pelo menos, talvez, uns 3 dias. Vamos ver até onde vamos. E sabe, a paz é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. E você pode ter paz, mas você tem que tê-la de propósito. Porque o diabo ele está sempre tentando tirá-la de nós. E eu digo que ele arma para nos deixar chateados. Ele conhece nossas áreas fracas e tenta garantir que as experimentemos o bastante para acabarmos ficando emocionalmente chateados e perturbados. Tem algumas citações que eu achei muito boas. Uma de João, ou melhor, Josiah Holland. A calma é o berço do poder. Então, realmente, quanto mais calmo você fica, então mais poderoso você é. Então, Brian Tracy disse: coloque a paz de espírito como seu maior objetivo e organize a sua vida em torno disso. E agora pense nisso. Sabe, o meu objetivo é ficar em paz, então eu tenho que mudar a maneira como eu faço algumas coisas e ser adaptável e ajustável na minha vida para manter essa paz. E eu vivi muitos anos sem paz, na verdade. Eu me lembro de uma época na minha vida em que eu nem sabia o que era paz, porque eu cresci em uma casa de confusão e, honestamente, realmente não sabia como era isso. Mas você me ouvirá compartilhar depois que o meu marido foi um grande exemplo para mim. Por isso eu fiquei com muita fome de paz. Mas eu descobri que não conseguiria ter paz só orando. Oh, meu Deus, me dê a paz. Porque, veja, a verdade é que Jesus disse: minha paz eu deixo com vocês. Eu não a dou como o mundo a dá, mas a minha própria paz especial eu dou a vocês, eu entrego a vocês. Então a Bíblia Amplificada diz: então pare de permitir que seus corações se perturbem e fiquem chateados. Então eu tenho uma responsabilidade e você tem uma responsabilidade. E nós não podemos só orar para que a paz venha sobre nós. Claro, podemos orar sobre isso e devemos sempre orar, mas ainda assim nós temos que olhar para as situações da nossa vida e, quando você começar a se sentir chateado, essa é a melhor hora para dizer: não, eu vou permanecer calmo. Isaías 30:15. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: ao retornar para mim e descansar em mim, você será salvo. Em silêncio, e a certeza e a confiança serão a sua força. Mas você não quer. Eu amo isso. Quantas vezes Deus nos mostra em sua palavra o que devemos fazer, mas nós não fazemos. Se você quer ter paz e calma no coração para viver sua vida, você vai ter que aprender a fazer várias coisas de uma maneira diferente do que tem feito até aqui. Veja, nós sempre queremos que as nossas circunstâncias mudem. Se você não tivesse feito isso, eu não teria feito aquilo, ou eu não teria respondido assim. Eu fiz isso por um longo tempo. Se você fizesse algo diferente, então ficaria feliz. Se você fizesse outra coisa diferente, eu ficaria feliz. Mas Deus me disse para parar de colocar nos outros a responsabilidade pela minha paz e alegria e assumir a responsabilidade por mim mesma. Eu espero que você esteja recebendo isso hoje, porque alguns poderiam ter paz, vocês poderiam se acalmar se estivessem dispostos a confiar em Deus. A nossa força espiritual e física depende disso. Sabia que ficar chateado e ficar realmente emocionalmente chateado é um trabalho duro? É absolutamente muito cansativo. E é muito mais fácil não ficar chateado do que ficar chateado e tentar se acalmar. Quando estamos chateados, esse é o pior momento do mundo para tomar decisões. Nós falamos coisas que não deveríamos falar, fazemos coisas que não deveríamos fazer. Não é uma boa hora para tomar decisões. A Bíblia nos diz que nós não devemos nos intimidar com nada, mas se permanecermos calmos. Agora ouça, se permanecermos calmos, este é um sinal para o diabo de que ele não pode nos controlar e de que ele vai perder esta batalha. E este é um sinal para Deus vir até nós e nos libertar. Aqui está uma escritura, Filipenses 1, 28 e 29.
Diz, e nem por um momento se assustem ou se intimidem por nada vindo de seus oponentes e adversários, pois tal constância e destemor será um sinal claro, uma prova e um selo para ele, seu inimigo, o diabo, de sua iminente destruição. Veja quando uma pessoa tem circunstâncias que deveriam perturbá-la, mas ela se mantém calma. Este é um sinal para o diabo de que ele não pode nos controlar e que ele vai perder a batalha. Mas é um símbolo certo e uma evidência de sua libertação e salvação. E isto vem de Deus. Eu amo essa escritura. Fiquem calmos. Calma. É uma palavra linda. Você pode se sentar numa cadeira e fechar os olhos e dizer, calma. E é uma sensação tão boa. Versículo 29. Pois para vocês foi concedido o privilégio de não somente crer, aderir, confiar e se apoiar nele, mas também de sofrer pelo seu nome. Uau! Muitas vezes lemos o versículo 28 e nem nos incomodamos com 29 porque ninguém quer falar de sofrimento, sabe? Mas às vezes, a fim de permanecer calmo, vamos dizer, por exemplo, que talvez você não tenha a última palavra em uma discussão. Ou talvez você tenha que deixar alguém pensar que você está errado quando tem certeza que está certo. Mas, sabe, se você continuar indo e vindo, isso vai causar um argumento que vai gerar conflitos e, assim, é melhor que você apenas deixe que eles pensem o que quiserem pensar e confiar em Deus. Que se você precisar mostrar que está certo, que o próprio Deus cuidará disso. E dessa forma você pode se manter calmo, mas você poderá sofrer um pouco durante esse processo. E quando eu digo sofrer, eu quero dizer na carne. A sua carne tem sentimentos. E se você não consegue do seu jeito, sua carne sofre. Teve muitos anos na minha vida onde, se não fosse do meu jeito, eu ficava chateada e falava coisas que eu não deveria falar ou não falava nada e eu agia tolamente. Bem, agora hoje eu já não quero mais isso, sabe? Eu prefiro apenas me adaptar àquela situação. Ao invés de ficar chateada, estou comprometida em permanecer calma e ser pacífica, mas isso não significa que minha carne ama isso. Às vezes, sabe, eu sofro na carne para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Quando nós temos um problema, nós geralmente é como se houvesse um pequeno demônio sentado em nossos ombros dizendo o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que vai fazer. Porque sempre achamos que temos que fazer alguma coisa. E sim, tem algumas coisas que devemos fazer. Em Efésios 6, acho que verso 12 ou 13, diz, tendo feito tudo o que a crise demanda, permaneça firmemente em seu lugar. Então, tem coisas que Deus quer que nós façamos, mas precisamos saber quais são essas coisas antes de começarmos a fazer outras coisas. Você pode fazer algo que outra pessoa faz e aquilo pode não funcionar para você, sabe? Porque nós precisamos ter a direção de Deus e a única maneira de conseguir isso é se acalmando e se aquietando para que você possa ter a sensação a respeito da direção que você deve tomar. Salmo 46:10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que isso significa bem? Acho que significa que se nós vamos esperar por Deus, e você verá no minuto que esperar por Deus não é algo passivo, tipo Se nós nos aquietarmos e esperarmos em Deus, então nós vamos ver sua obra milagrosa em nossas vidas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixe Deus provar a si mesmo para você. Ao estar disposto a esperar por Ele, em vez de tentar resolver o assunto com suas próprias mãos. Deixe-me dar um exemplo, porque eu acho que alguém precisa disso. Se você está realmente com raiva de alguém agora e você está planejando maneiras como pode se vingar, por que você não toma a decisão agora de que, em vez de fazer isso, então você vai deixar para lá e que você vai perdoar as pessoas? E o perdão não é um sentimento, é sobre como você decide tratar alguém. E você vai orar por essas pessoas, e então Deus poderá entrar e cuidar da situação. Deus é o nosso vingador. Ele é o único que pode transformar as coisas erradas em certas em nossas vidas.
Se você ficar com raiva o dia inteiro, se você está com raiva e ficar com raiva, só vai te ferir, isso não vai ferir a outra pessoa de quem você está com raiva, mas somente a você. Antes de fazer mais alguma coisa, devemos esperar. Sempre digo, espere as emoções diminuírem antes de você decidir. Deixe-me repetir. Espere as emoções diminuírem antes que você decida. Porque às vezes, se as suas emoções estiverem assim, só de você se aquietar, elas começarão a se acalmar. E você pode ter emoções que são muito empolgantes, ou aquelas emoções que são extremamente deprimentes, e qualquer uma delas pode nos colocar em apuros. Bem, Joyce, por que ficar realmente animado me colocaria em apuros? Porque às vezes, quando você está muito empolgado, você faz coisas que normalmente não faria. Você faz coisas das quais se arrepende mais tarde. Vou te dar um exemplo da minha própria vida. Sabe, as mulheres geralmente gostam de fazer compras e isso é algo que aconteceu há muitos anos atrás. Eu tinha um pouco de dinheiro guardado, não era uma quantia tremenda, mas eu tinha um pouco de dinheiro guardado, digamos que eram uns $200, eu não me lembro exatamente, mas não era muito. E eu queria um relógio novo, mas eu gosto de coisas que brilham, reluzem. Eu nem uso relógio hoje, mas naquela época não tínhamos esses celulares que mostram as horas o tempo todo, então eu queria um relógio novo, mas eu queria algo que fosse muito bonito. Então, estávamos no shopping. Nós fomos a uma joalheria e com certeza eles tinham um relógio maravilhoso, todo cheio de strass nele. Então a vendedora me disse que estava em promoção, mas eu tinha que comprar naquele dia, se eu quisesse pagar o preço da promoção. E assim, então, sabe, essa pressão de compre agora, ou você perderá a oportunidade. Esta é uma parte das táticas do inimigo para nos fazer agir sem realmente pensar sobre o que nós estamos fazendo. Mas eu já havia aprendido algumas coisas até então, como esta que estou te ensinando sobre a importância de esperar, porque aquilo ia levar quase todo o dinheiro que eu tinha economizado. Então a vendedora me pressionou um pouco mais e disse: se você levar hoje, vou te dar um desconto extra de 10%. Ao meu pai, minhas emoções ficaram lá em cima. Não sei se já reparou ou não, mas toda vez que você vê uma peça de joia numa caixinha lá na loja, ela sempre parece mais bonita do que quando chegamos em casa. Finalmente entendi o que é, sabe? É a iluminação que eles colocam sobre ela na loja. Antes de comprar algo assim, tire aquilo da caixa e olhe a iluminação normal para que você possa ver o que realmente é. Mas, de qualquer forma, eu já tinha aprendido algumas coisas, então decidi que eu iria dar uma voltinha e pensar mais naquilo. Então, eu estava andando para lá e para cá no shopping, e eis que de repente eu vi uma roupa em uma vitrine que eu realmente gostei. Ela era acinturada e ela descia, se abrindo, e era muito, muito linda. Então eu decidi experimentar, e esse foi o meu erro. Eu experimentei e aquele vestido ficou tão lindo para mim. E o Dave amou e ele disse: você deve comprá-lo. Mas ele também levaria todo o meu dinheiro, então agora eu tinha um grande problema. Eu não podia comprar o relógio e a roupa, eu tinha que decidir qual deles queria. E mais uma vez eu disse: eu vou dar uma volta e pensar sobre isso, eu voltarei depois. Então eu dei outra volta por um tempo. Sei que você está ansioso para saber qual deles eu comprei. Sabe o que acabou acontecendo? Eu pensei, mais do que eu quero aquele relógio ou a roupa, eu quero ficar com o meu dinheiro. Porque eu gostaria de ter algum dinheiro para que, se eu quisesse levar alguém para almoçar ou se quisesse comprar um presentinho para alguém, eu poderia. E então eu decidi, eu não vou levar nenhum dos dois. Bem, no devido tempo, Deus me proveu ambos. O Dave, na verdade, acabou comprando a roupa para mim um pouco depois. E eu não me lembro como eu ganhei o relógio, mas eventualmente eu ganhei. Deus me deu os 2 presentes porque eu esperei e não agi emocionalmente. Dê a Deus uma oportunidade de guiá-lo. Separe um pouco de tempo para esperar. Em Êxodo 14, versos 9 a 15,
A Bíblia diz: os egípcios, todos os cavalos e carruagens do faraó, cavaleiros e tropas, perseguiram os israelitas e os encurralaram, enquanto acampavam perto do mar. Agora, você sabe que os israelitas estavam implorando a Deus há um longo tempo para tirá-los do Egito, onde eles eram escravos. E assim, eventualmente, Deus levantou Moisés para tirá-los de lá. Mas a primeira coisa que aconteceu quando eles foram tirados do Egito foi que se encontraram numa situação muito difícil. Estavam presos entre o Mar Vermelho e o exército egípcio que estava atrás deles. Então eles definitivamente estavam entre a cruz e a espada. Não havia boas opções, e quando o faraó se aproximou, os israelitas olharam para o alto e lá estavam os egípcios marchando atrás deles e ficaram aterrorizados, e eles clamaram ao Senhor e ficaram chateados. Eles disseram a Moisés, eu amo isso, é como quando ficamos chateados, começamos a culpar os outros pelos nossos problemas. Disseram a Moisés, era por não haver sepulturas no Egito que você nos trouxe para o deserto para morrer? O que você fez conosco ao nos tirar do Egito? Bem, eram eles que queriam sair de lá. Mas então agora, de repente, tudo é culpa de Moisés. Nós não te dissemos no Egito, deixe-nos em paz? E nós vamos servir aos egípcios? Teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer aqui, nesse deserto. Então eles disseram isso a Moisés. Certamente esqueceram, porque eles definitivamente queriam sair de lá quando partiram. Então Moisés respondeu ao povo, não tenham medo e permaneçam firmes. E eu vou mudar isso, não tenham medo, acalmem-se. Eu quero dizer isso para você. Não tenha medo, tenha calma. Deus te ama, Ele tem um plano para a sua libertação, Ele tem um tempo para a sua libertação, e Deus, Ele vai cuidar de você, se você confiar nele para isso. E se Ele te mostrar algo para fazer, então faça. Mas não comece a fazer um monte de coisas e dizer um monte de coisas apenas por estar chateado com alguma coisa, sabe? Não tenham medo. Fiquem firmes ou acalmem-se e vocês verão a libertação que o Senhor trará para vocês hoje. Os egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês e vocês só precisam ficar parados. Uau! Não seria maravilhoso se você ligasse sua TV hoje somente para me ouvir dizer: acalme-se, espere, aquiete-se e deixe Deus trazer a sua libertação. Eu sei no meu coração que há milhares nos assistindo e vocês precisam dessa palavra para hoje. Acalme-se, aquiete-se, espere em Deus e Ele trará a sua libertação da maneira certa, no tempo certo. O Senhor lutará por você e tudo que você precisa fazer é se aquietar. E então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel para que marchem. Muitas vezes, quando temos problemas, ficamos com tanto medo que ficamos congelados de medo e simplesmente não fazemos nada. Eu quero te encorajar. E não importa o quão grande seja o problema que você tem agora, se você quer fazer algo, continue fazendo o que sabe que é certo. Continue estudando a palavra. Continue ajudando outras pessoas. Continue indo à igreja. Cumpra com seus compromissos. Não fique deprimido nem cheio de autopiedade. E não fique sentado aí pensando no seu problema, pensando no problema, pensando no problema, pensando nele. E nem pegue o telefone e fique falando sobre isso, falando sobre isso. Quando você tem um problema, quanto mais você pensa nele, fala nele, mais chateado você fica. Todo mundo fica chateado se ficar sentado pensando em seus problemas. Quando estamos chateados, falamos coisas erradas e fazemos coisas erradas. Digamos que se você mover e agir emocionalmente, isso nunca, coloque aí com letras maiúsculas, isso não resolve o nosso problema. O que significa esperar em Deus? Isso foi ótimo para abrir os meus olhos quando eu cavei um poço mais profundo e estudei isso. Esperar em Deus não significa apenas sentar-se e não fazer absolutamente nada. Esperar significa
procurar por, ansiar pelo favor de Deus, por sua resposta e seu poder. Bem, ser esperançoso significa que você está esperando que Deus apareça a qualquer momento e faça o que você precisa que seja feito na sua vida. Esperar em Deus não é ser passivo? E talvez pode até ser no sentido de tomar medidas físicas, mas no espiritual, você é muito ativo e você confia em Deus e você diz: eu sei que você vai cuidar de mim, eu sei que você vai fazer o que é certo, e eu acredito que você aparecerá a qualquer momento e consertará a situação. É uma atividade espiritual em vez de ser uma atividade carnal, sabe? O Salmo 25:4 diz: me mostra os seus caminhos, Senhor, ensina-me os seus caminhos. Em outras palavras, peça a Deus orientação. Tiago 4:2 diz: você não tem porque não pede. Se você tem um problema agora e não sabe o que fazer, em vez de apenas dizer: ó Deus, eu não sei o que fazer, peça-lhe para te mostrar o que fazer. Provérbios 3:4-7 diz: não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor com todo o seu coração e mente e não se incline à sua própria compreensão. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele vai endireitar seus passos. Deus te mostrará o que fazer se você perguntar e esperar nele. A ajuda de Deus vem, e eu amo essa declaração. A ajuda de Deus vem na proporção da nossa espera e esperança nele. Salmo 33:20 diz: nosso eu interior espera sinceramente pelo Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Pois nele os nossos corações se alegram, porque nós confiamos, nos apoiamos e temos confiança em seu santo nome. Salmo 37:34 diz: confia, espera no Senhor e ande nos seus caminhos. Enquanto espera por Deus, seja obediente a qualquer que seja a palavra que ele te disser. E ele te exaltará para herdares a terra. Deus guiou os israelitas por todo o caminho no deserto, para a terra prometida. Mas, honestamente, eles esperaram e demoraram muito mais do que deveria, porque eles ficavam resmungando, reclamando e murmurando enquanto estavam lá. Mas muitos atrasos são atrasos divinos. E eles não estavam prontos para entrar na terra da promessa ainda. E talvez alguns de vocês, eu sei porque foi o meu caso, talvez alguns de vocês estão pedindo algo a Deus, mas vai demorar um pouco. Ele até quer te dar, está no seu plano, mas ele tem algo preparado para você e agora ele tem que te preparar para isso. Às vezes não somos espiritualmente maduros o bastante para lidar com as coisas que Deus quer nos dar. Em Isaías 26:3 diz que ele guardará e manterá em perfeita e constante paz aquele cuja mente permanece em ti. Mantenha sua mente longe dos problemas. Numa manhã eu estava começando meu momento com Deus, eu estava pensando em todos os meus problemas, pensando nos problemas. E o Senhor falou comigo e disse: você vai ficar aí com seus problemas ou você vai ter comunhão comigo? Não cometa o erro que eu estava cometendo. Passe tempo com Deus. Isso vai fortalecer você e permitir que você ouça a voz de Deus.
no Senhor e ande nos seus caminhos. Enquanto espera por Deus, seja obediente a qualquer que seja a palavra que Ele te disser. E Ele te exaltará para herdares a terra. Deus guiou os israelitas por todo o caminho no deserto, para a terra prometida. Mas, honestamente, eles esperaram e demoraram muito mais do que deveria, porque eles ficavam resmungando, reclamando e murmurando enquanto estavam lá. Mas muitos atrasos são atrasos divinos. E eles não estavam prontos para entrar na terra da promessa ainda. E talvez alguns de vocês, eu sei porque foi o meu caso, talvez alguns de vocês estão pedindo algo a Deus, mas vai demorar um pouco. Ele até quer te dar, está no seu plano, mas Ele tem algo preparado para você e agora Ele tem que te preparar para isso. Às vezes não somos espiritualmente maduros o bastante para lidar com as coisas que Deus quer nos dar. Em Isaías 26:3 diz que Ele guardará e manterá em perfeita e constante paz aquele cuja mente permanece em ti. Mantenha sua mente longe dos problemas. Numa manhã eu estava começando meu momento com Deus, eu estava pensando em todos os meus problemas, pensando nos problemas. E o Senhor falou comigo e disse: você vai ficar aí com seus problemas ou você vai ter comunhão comigo? Não cometa o erro que eu estava cometendo. Passe tempo com Deus. Isso vai fortalecer você e permitir que você ouça a voz de Deus.